Romanos 8, 28, nós estamos fazendo toda a série de meditações baseada nesse versículo aqui, ok? Versículo 28 e 29. Eu vou recapitular a nossa meditação. Nós estamos falando aqui sobre o tema gente como Jesus. E a base de tudo que a gente está falando está aqui em Romanos 8, 28 e 29. Tem muita coisa para a gente ver na Bíblia que mostra qual é o principal projeto de Deus para nós. O principal projeto de Deus para nós não é o casamento, não é a gente ser feliz na vida, não é a gente ganhar vidas, não é a gente fazer a obra. O principal projeto de Deus para nós é nos restaurar a imagem e semelhança de Cristo. Então esse texto de Romanos 8, a gente medita muito nele, está falando que Deus vai fazer, para aqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito, Deus vai fazer, vai usar tudo na vida para que contribua para isso. Não é que tudo na vida vai contribuir para o seu bem, amém? Tudo na vida vai contribuir para o bem desse propósito. Então toda vez que você ouvir de novo um crente evangélico religioso falando, não, todas as coisas cooperam para o meu bem, como uma frase positiva, assim, porque vai dar certo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com pessoas que estão completamente rendidas ao Espírito Santo. A partir de então, todas as coisas contribuem para que essa pessoa seja a imagem de Jesus Cristo aqui na terra. Posso ouvir amém, pessoal? João capítulo 3, versículo 6 é o nosso tema de hoje. A base dele está aqui nesse tema, ok? O tema de hoje é, se puder colocar para a gente antes do texto, nós já falamos aqui sobre gente como Jesus, e nós estamos vendo algumas características de Cristo que a gente precisa aplicar na nossa vida. Na verdade, não somos nós que aplicamos, é o Espírito Santo que faz conosco. Primeiro tema, quem lembra aí qual foi? Gente graciosa. Nossa, que legal, a graça de Deus sobre a minha vida, tá? E a sua graça sobre a vida das pessoas? É nisso que o Espírito Santo em nós, ok? Depois nós aprendemos sobre gente íntima, mostrando que tudo acontece na nossa vida naturalmente. É uma intimidade que a gente tem com o Espírito Santo e ele vai gerando em nós a imagem de Cristo. E depois aprendemos sobre gente simples, foi semana passada, foi muito show, quem estava aqui viu. Hoje nós vamos ver sobre gente espiritual, porque o mundo está cheio de gente carnal. João capítulo 3, versículo 6. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. 1, 2, 3, bem alto, vai. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Essa foi uma conversa de um mestre da lei, fariseu, chamado Nicodemos, procurou Jesus de madrugada, longe de todo mundo, e falou, Jesus, como eu faço para herdar a vida eterna? Essa palavra é muito curiosa, porque ela é muito famosa para todo mundo, mas ela não foi pregada para a multidão, ela foi falada para um cara. E olha como é importante, ainda bem que alguém escreveu. Nicodemos procurou Jesus e falou, Jesus, como que eu faço para ir para o céu? Como eu faço para ter vida longa, vida eterna? Aí Jesus falou, cara, você precisa nascer de novo. Aí vem aquela velha história, mas como que eu vou nascer de novo? Eu já sou velho, como que eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe e nascer de novo? Ele falou, não, Nicodemos, você é mestre da lei, você sabe, como que você não está entendendo? Não, eu não entendo, me explica. Aí Jesus explicou, aquele que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Vos é necessário agora, você já nasceu da sua mãe, agora é necessário você nascer do Espírito. É isso que ele explicou para o cara chamado Nicodemos. Todo mundo aqui foi criado com uma ótima essência, todos. Nós fomos criados para ser santo, ou melhor, fomos criados santos, fomos criados felizes, espontâneo, com senso de humor, fomos criados livres, ou seja, você é uma bela obra-prima que brotou do coração do Pai. Você foi criado assim. Não tem um defeito de fábrica. Deus, na hora que ele foi te criar, ele errou. Não, Deus te criou com perfeição. O melhor que ele podia fazer, ele fez para você. Eu não estou falando da sua aparência, que às vezes você, me explica essas orelhas então. Não estou falando, isso aí é defeito de fábrica. Mas eu estou falando de você, na sua essência. Tanto que se você for observar, tem uns negócios no YouTube, assim, uns testes que a galera faz com crianças. Por exemplo, não sei se você já viu esse, que as crianças, elas estão em duplas, e eles colocam 2 pratos com aquele pote tampando assim, na frente delas. Aí a hora que fala, pode comer, aí elas abrem, só tem 2 pedaços de lanche para uma, e a outra não. Alguém já viu isso no YouTube? Esse teste? Aí as crianças, bem pequenininha, tipo o Gu, meu filho, assim, aí eles olham, aí olha que o outro não tem e é natural dividir.
Aí numa outro teste que fazem com criança, a pessoa vai vindo com um monte de coisa assim, a criança ali, aí ela derruba. É de prontidão, a criança levanta, pega, ajuda. Então, a gente começa a observar que ninguém ensina uma criança a ser boazinha, a dividir. Eu estou falando bem bebezinho mesmo, você tem que ver que é impressionante esses vídeos. Eles se preocupam em ajudar, porque está dentro dele, é a nossa essência. Mas se é a nossa essência, por que então os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, por que eles não batem? A conta não fecha. Caramba, na minha essência eu sou santo, mas por que eu tenho esses pensamentos aqui? Na minha essência eu sou livre, mas por que ainda eu me vejo preso, escravo de tanta coisa? Na minha essência, eu fui criado para ser uma pessoa feliz, mas por que você às vezes vive triste? Por que você tem tendência à depressão? Por quê? Eu sou uma pessoa que fui criado para amar, mas pisa na bola comigo para você ver. Aí a gente tem dificuldade de perdoar, dificuldade de tolerar os outros, a gente tem dificuldade de dar outra face, dificuldade de amar aqueles que nos odeiam, a gente tem muita dificuldade com isso. Por que se essa é a nossa essência? A gente vê o nosso corpo, ele é muito belo, ele tem mecanismos muito incríveis, mas a hora que a gente olha na frente do espelho, a gente fica com raiva, a gente não consegue se admirar, a gente fica incomodado com a nossa aparência, com o nosso corpo. Por que, gente? Porque quando você olha para o espelho, da alma você ainda vê egoísmo. Eu estou falando com gente sincera aqui só, tá? Por que você olha para o espelho da sua alma e ainda vê raiva, e ainda vê ódio, e às vezes vê rancor, e às vezes vê maldade, e às vezes vê medo, às vezes vê orgulho, às vezes vê intolerância com os outros? Por que a gente é assim, se nós somos criados com a essência? O que deu errado no projeto de Deus com a gente? O que deu errado chama-se herança adâmica por causa do pecado original. Guarda essas duas coisas, herança adâmica, pecado original. Eu expliquei aqui para quem estava no culto quarta-feira, que pecado mesmo, para a palavra de Deus, é muito mais profundo do que a gente fica conotando como mentira, roubo, prostituição, impureza, maldade. Isso daí na verdade, não é o pecado em si. O pecado mesmo, é o pecado da nossa desconexão de Deus, a nossa separação com Deus. Estão acompanhando eu? Então, qual que é a ideia do pecado bíblica? A ideia do pecado bíblica é quando você olha para Deus e diz, eu me basto, eu sou autossuficiente, eu me banco agora. Foi isso que Adão e Eva fez quando escolheu comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir de então, eles tomaram a prerrogativa da vida. Agora sou eu que vou dirigir minha vida. Aí Deus olha para eles e fala, não, eu sou. Aí Adão olha para Deus e fala, eu também sou. Esse pecado original de desconexão gera esse monte de pecadinho que a gente chama aí. Mentira, estupro, maldade, briga, ira, luxúria. Isso tudo é resultado. Aí sabe o que a gente faz? A religião, ela fica tentando corrigir o cara. Parar de mentir, parar de fazer isso, parar de se masturbar, parar de ver pornografia, parar de beber isso aqui, parar de aquilo. Só que ela não conserta o pecado original, que é a conexão. Tanto que nós, hoje, como pastores, deu um clique e a gente entendeu que eu não tenho que corrigir ninguém. Eu só tenho que levar as pessoas a se conectar com o Pai de novo. Conectou de novo, naturalmente vem santidade, vem intimidade com Deus, vem um monte de coisa boa. Eita glória. Amém? Então qual que é a ideia principal? Que Adão, cara, eu não quero que vocês fiquem com raiva de Adão aqui. Adão foi pro céu, gente? Aí é uma boa pergunta. Adão foi pro céu? Velho, foi o primeiro homem, né? Deus tinha que... Vamos ver, né? Vamos torcer. Mas Adão, cara, se a gente chegar e ele estiver lá no céu, velho, pensou, velho, assim, o cara é culpado, velho, de toda a desgraça do mundo. Tomara que ele não esteja lá. Ou ele vai estar num cantinho lá para ninguém atacar ele. Mas Adão, ele deixou uma herança pra gente. Ele deu uma herança, que é chamada de herança adâmica. Quando Adão e Eva pecaram, todos nós adquirimos uma doença, uma epidemia geral na humanidade, ok? Todos. E essa doença ataca todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Hoje, atualmente, são 7 bilhões de pecadores no mundo. 7 bilhões de pessoas com um super potencial de destruição, de maldade. 7 bilhões de pessoas que poderiam levar a raça humana à extinção se quisesse. Degradando a natureza, corrompendo os outros e sendo corrompidos. 7 bilhões de pessoas que são doentes na alma.
7 bilhões de pessoas completamente rebeldes contra Deus que criou eles. O que é as 3 coisas que dominam o nosso mundo de hoje? Decadência, miséria e morte. Decadência, miséria. Eu li um livro, aumenta mais um pouquinho para mim. Eu li um livro que fala que nós somos escravos da decadência. Não tem como inverter. Nós somos escravos da decadência. O mundo está fadado para a decadência, para a miséria e para a morte. Aí o cara chega para mim e fala: pastor, por que esse mundo está tão caótico? Cadê Deus? Deus foi ignorado por 7 bilhões de pessoas. E aí o resultado é esse. Qual que é a natureza do primeiro Adão? Olha só para você ter ideia a herança que Adão deixou para você, ok? Gente boa. Rebelião, desobediência, arrogância, falsidade, maldade. Por essa razão a gente começa a explicar esse mundo egoísta que a gente vive. A espécie de Adão, que é a espécie humana, é uma espécie que vive de aparência, sempre voltada para interesses pessoais. É uma espécie mais irritada e impaciente que existe. Gente ingrata, não se curva a Deus para agradecer e nem a ninguém. A natureza adâmica que nós herdamos é a natureza da incredulidade. Quer ver para crer. É a espécie de gente egoísta, centrada em si mesmo. É muito triste ver em mim e em você os sintomas da natureza de Adão, mas a gente tem. Adão, a natureza dele é comprometida com a maldade. A nossa espécie humana gosta de viver longe de Deus. Se a gente parar para pensar como a gente acostuma viver sem Deus, a gente passa 3, 4, 5 dias sem falar com Deus, sem orar, e de boa assim, de boa, nem morre, nem fica louco. Tem gente que passa meses, tem gente que passa anos longe de Deus, e não sente falta, e não se incomoda. É a geração, ou melhor, é a espécie que tem horror de submeter a Deus. Sabe o que é submissão? Nós acabamos de cantar aqui, que Deus falando assim, que ele abriu o mar, a canção fala, abriu o mar, parou o sol, e o universo, com ele, insiste em brilhar. Tipo assim, Deus mexe e desmexe no universo, mas ele é submisso, ele está completamente rendido ao que Deus vai fazer, porque é tudo de Deus. E nós estamos falando de coisas que nem tem pensamento, que nem tem raciocínio, mas se submetem. Deus, ele criou o homem para, com raciocínio, entender e se relacionar com ele, mas o homem preferiu a ignorância. A natureza do velho Adão, ela é carnal, animal e diabólica. Quando você olhar no espelho, você vai ver alguém carnal, você vai ver um animal, você vai ver alguém diabólico. Essa é a herança de graça, tá, que veio para nós. Veja como Paulo definiu nós, ou todos, né? 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Paulo, ele era preciso no que ele falava. Olha que forte isso. Saiba disso, que nos últimos dias, cara, últimos dias, mas ele estava falando isso no primeiro século, tá? Entre o ano 0 e o ano 100, para você entender, o primeiro século pós-Cristo. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão, olha como foi a definição da espécie: egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Sem amor pela família. Se não tem amor pela família, vai ter por quem? Irreconciliáveis, caluniadores. Esse aí tem bastante. Sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência, olha, eles são piedosos, mas não, negando o seu poder. Afaste-se desses também. Paulo definindo, ele escreveu aos irmãos de Roma, em Romanos, capítulo 1, não precisa abrir, ele fez outro diagnóstico muito preciso da nossa sociedade e da humanidade, mas muito preciso. No capítulo 1 de Romanos, ele dá uma lista assim, do que aconteceu, eu vou ler para vocês. Impiedade, injustiça, não reconhecem a glória de Deus, ingratos, idólatras, imoralidade sexual,
desonra dos corpos entre si, lesbianismo, homossexualismo, homicídio, engano, maldade, inveja, depravação, insolência, insensatez, orgulho, frieza e coração de pedra. Cara, eu estou falando isso aqui, parece que eu estou lendo o jornal de hoje. Parece que eu fiz uma pesquisa na internet para falar como é a sociedade nos anos 2000. Não é uma questão do primeiro século, é agora. Parece que a gente está ouvindo a rádio falar o que está acontecendo num resumo geral, esse mundo caótico. Quando olhamos para nós e nos comparamos com Jesus, nós estamos falando gente como Jesus. Olha a nossa audácia bíblica. Queremos ser como Jesus. Aí pega você e coloca Jesus do seu lado. Entre vocês dois vai ter um abismo enorme. Um abismo enorme de diferença de caráter. Um abismo enorme de diferença entre um Deus que é santo e uma criatura que é totalmente rebelde. Adão e Eva, que foram os nossos ancestrais, eles foram pretensiosos. Cometeram o mesmo pecado de Lúcifer. Quando eles estavam diante da árvore de conhecimento do bem e do mal, imagina que era um jardim enorme. O que eles tinham que estar fazendo perto da árvore? Beleza. Eles estavam ali diante da árvore, a serpente se manifestou, e Satanás, através da serpente, começou a tentá-los, mas eles não caíam. E de repente ele disse algo que fisgou o coração de Eva, que era: se você comer, você será como Deus. É isso aí que pegou. Lúcifer estava lá no céu. Ai, se eu sentar, eu subirei às mais altas alturas, eu sentarei lá e eu serei como Deus. Ele foi expulso de lá. Quando ele estava na terra, ele colocou no coração do ser humano: se você comer, você será como Deus. É aí que Eva come, é aí que Adão come, e é aí que acabou tudo. Gênesis capítulo 5, do 1 ao 3, você fala assim: tudo bem, eu acredito nessa história aí, mas o que eu tenho a ver com isso daí? Eu não estava lá, não fui eu que escolhi isso. Gênesis capítulo 5, do 1 ao 3. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança, Deus o fez. Do 1 ao 3, versículo 2, homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão era adolescente ainda. Adão gerou um filho. À sua semelhança. Conforme a sua imagem. Adão aqui, ele estava no jardim do Éden ou estava expulso do jardim do Éden? Ele já estava fora do jardim. Então, fora do jardim, aos 130 anos, ele gerou um filho. Lembra que a gente explica isso, que o pastor Alcides nos ensinou? Nós não somos mais a imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados para ser a imagem e semelhança de Deus. Adão foi criado. Façamos o homem, aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Dá para entender? Aí o homem pecou. Aí o homem saiu. Aí quando o homem estava fora do jardim, longe da presença de Deus, ele teve um filho. A imagem e semelhança de quem? Dele. Não mais de Deus. Falou aqui, ó. Adão gerou um filho à sua imagem. E conforme a sua semelhança. Olha que legal. Craseado e conforme, ali embaixo. É exatamente a frase que tem no Gênesis, falando que façamos o homem à nossa imagem, craseado, conforme a nossa semelhança. Ou a nossa semelhança, conforme a nossa imagem. E deu o nome de Sete. Foi um filho? Ou sete? Não, um. Deu o nome de Sete. Uma pessoa gerada conforme a sua imagem e a sua semelhança. Daí vem a descendência toda. Olha que frase legal. Um pecador só gera outro pecador. Ele só gera pecadores, não tem como. Não, a partir de agora a dinastia vai ser perfeita. Não. E aí foi gerando pecadores de pecadores e pecadoras e pecadoras e pecadores e veio, fizeram sexo pra caramba lá e foi gerando. Aí Deus falou: nossa, que porcaria que virou tudo. Noé, vem cá, constrói uma barca, vamos destruir tudo. Mas Noé também era gerado por Adão. E aí vai Noé tudo de novo. Aí vai zoando, e Deus tentando corrigir. Não deu. Deus falou: cara, o que aconteceu? Esses caras é muito ruim. Eu já sei. Aí Deus teve que ter a ideia. Que está registrado, você vai ler com muito tempo na sua casa, ok? Lê um pouco menos de internet e lê isso aí. 1 Coríntios 15. É um pouco confuso, mas é muito legal. Os temas que tem no meio do capítulo é o primeiro Adão e o último Adão. Abre parênteses aqui. Lembrando que nós estamos numa série de estudos, então vocês estão livres, ok? Para perguntar, para falar, para trocar ideia, desde que sejam breves, por favor. Olha lá. 1 Coríntios 15. Ele vai falar sobre o primeiro Adão e sobre o último Adão.
Alguém já ouviu falar sobre isso? Primeiro Adão e último Adão? Quem nunca ouviu falar sobre isso aí, de último Adão? Olha que interessante isso. O primeiro Adão era o Adão, casado com Eva. O último Adão não é o segundo Adão ou o novo Adão. Isso não é bíblico. O bíblico é o último Adão. O último Adão é Cristo. Então Deus, ele falou, cara, eu criei um chamado Adão, que ele foi o pai da humanidade e gerou a humanidade. Então eu preciso criar outro que seja como um tipo de Adão. Por que como um tipo de Adão? Porque seria o pai também de uma grande descendência. Vamos lá. Quais são as coisas parecidas? Os dois Adão, tanto Adão como Jesus, tiveram um começo muito miraculoso. Como foi o começo de Adão? Ah, o vovô Adão e a vovó Eva fizeram relação e nasceu Adão. Não. É a velha história da galinha e do ovo. Quem que veio primeiro? O ovo ou a galinha? A galinha. No caso, quem veio primeiro? Adão ou a mãe de Adão? A barriga. Veio Adão. De onde veio Adão? Pô, é muito louco. Você fala que Deus, do pó da terra, fez um boneco e soprou sobre ele, sobre as suas narinas, o fôlego de vida. Nossa, que começo miraculoso. O cara veio do nada e Deus mesmo veio e soprou sobre ele. Aí vamos lá para o começo de Jesus. Jesus veio como? Foi a relação sexual de José com Maria? Não. A Bíblia fala que virá sobre ti o Espírito Santo. E a Bíblia fala que Maria se viu grávida do Espírito Santo. Oh, isso é muito miraculoso. O cara fala, olha o começo de Jesus já como foi. É Deus soprando o fôlego de vida sobre Jesus. Não teve algo terreno, ok? Foi completamente sobrenatural o nascimento do cara. O que mais é parecido de Jesus e Adão? Os dois foram colocados como cabeça da humanidade. Adão era o cabeça, o primeiro que ia gerar toda a raça humana. Quando Jesus veio, ele veio com a intenção de começar a gerar uma nova descendência. Jesus é o cabeça da nova humanidade redimida. Você que serve a Deus, que entregou sua vida a Cristo, você faz parte dessa nova descendência, a descendência de Cristo. Amém? Os dois também tiveram, olha que coisa curiosa, um sono profundo para que se manifestasse uma linda noiva. Olha que lindo isso. Adão estava só, Deus fez ele entrar no sono profundo e dali ele tirou e fez Eva. Jesus foi morto na sexta-feira, depois de 3 dias no domingo pela manhã, ele ressuscita. Ele sai desse sono profundo e aparece a igreja. A igreja só viria através da morte, através do sono de Cristo. Isso é impressionante. Outra coisa muito curiosa é que os dois passaram por tipos de teste. Só que o teste de Adão, safadão, foi no jardim, cara. Foi muito mole ali. O teste de Jesus foi num deserto árido, numa terra seca. 40 dias sem comer. Adão não estava de jejum ali por, ai Deus, eu estava com muita fome, por isso que eu comi esse fruto. Não. Ele estava farto já. Os dois passaram para o teste. E a grande diferença é que o primeiro Adão errou, pecou, desobedeceu. E o segundo Adão, ou o último Adão, graças a Deus, ele conseguiu ser aprovado nesse teste. Guarda essa frase, pelo amor de Deus. Jesus tem esse título de último Adão. Pois a partir de Jesus começa uma nova descendência de filhos de Deus. Uma nova descendência. João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Diz assim. João 1, 12. Bem rapidinho, por favor. Acompanhe a gente aí. João capítulo 1, versículo 12. João 1, 12. Contudo, aos que o receberam, aqueles que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Através de Cristo, através de crer em Cristo. A pergunta é, por que nós que cremos, porque nós cremos em Cristo, nós que experimentamos o nascer de novo, que você já nasceu de novo, em Cristo, nós que somos feitos filhos de Deus, por
Por que que quando nós nos olhamos com sinceridade, nós ainda vemos a herança adâmica em nós? Pô, eu nasci de novo, caramba. Já faz 10, 20, 30 anos que eu sou convertido, já faz 5, já faz 4, já faz 1 ano que eu estou servindo a Deus. Por que que eu vejo isso? Eu nasci de novo. Por que que eu ainda tenho a herança de Adão? A resposta é muito simples. Jesus falou, aquele que nasce da carne é carne. E o que nasce do Espírito é do Espírito. Nós não nascemos de novo da carne. Nós só nascemos do Espírito. Nós só nascemos de novo do Espírito. Vamos ler esse texto que vai explicar tudo. 1 Coríntios capítulo 15, versos 45 ao 54. Eu vou ler para ser bem rápido, tá? 1 Coríntios 15, 45 ao 54. O que está pegando com a gente? Vamos lá. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, Jesus, mas o natural. Jesus é o cara espiritual. Adão é o natural. Depois dele, depois de Adão, que veio o espiritual. O primeiro homem, Adão, era da onde? Do pó da terra. O segundo homem, gente, presta atenção nessas diferenças. Jesus era um homem celestial. Adão era um homem terreno, do pó da terra. 48. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, Adão. Os que são dos céus, ao homem celestial, Jesus. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, Adão, teremos também. Ele não disse temos também, ele falou teremos também a imagem do homem celestial, que é Cristo. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Não tem como a gente entrar no reino dos céus com essa carne, com esse sangue. Eis que eu lhes digo um mistério. Paulo era cheio dos mistérios. Nem todos dormiremos. O que ele está dizendo aqui? Que nem todos vamos bater as botas. Mas todos seremos transformados. Todos. Versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, assim, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, os que estão vivos. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de mortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Qual é a palavra? A morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte e a sua vitória? Ele tira um sarro da morte. Beleza, parou por aí. Olha que esclarecedor, cambada. É muito louco isso, cara. Por que que eu olho para mim no espelho e eu vejo meus pensamentos e eu ainda tenho problemas na carne? Por que que eu tenho a carne aqui ainda? Se eu nasci de novo, se eu vou para a igreja, se eu me santifico? Por que que é uma luta constante? Porque nós ainda estamos aqui e não tem como. Aqui tudo é corruptível. Nós estamos em decadência aqui. Paulo nos explica que um dia nós teremos por completo. Hoje, às vezes as pessoas olham para você e falam, nossa, mas você tem uma áurea, você tem uma energia positiva, você transmite uma paz, elas estão querendo dizer assim, você me lembra, sabe, alguém assim. Alguns até, numa linguagem, falam, meu Deus, meu filho é um Cristo aqui na terra. Uma mãe já me falou isso um dia. Meu filho é um Cristo aqui na terra. Sabe esses exemplos assim? De pessoas realmente boas, de pessoas transformadas. Só que eu vejo, eu não sei se eu não quero exagerar, é como se fosse 1% de Cristo em nós. A gente mudou 1%. E já faz uma mudança completamente diferente.
Eu fiquei pensando esses dias que um cara escreveu uma publicação muito legal que ele fala assim: Deus me livre de um país evangélico. Pastor Ricardo Gondim. Deus me livre de um país evangélico. Porque ele começou a mostrar que o evangélico, gente do céu, a gente acha assim, não, que se o Brasil inteiro fosse evangélico, da religião evangélica, seria o céu na terra. Mas não seria. Porque evangélico, você está ligado, né? Onde tem 2 ou 3 reunidos, ali há fofoca. Ali tem gente falando mal do outro. O evangélico é assim, o evangélico é muito presunçoso, pretensioso, arrogante, dono da verdade, se acha melhor do que os outros. O evangélico, ele é burro, já foram pensar nisso, desculpa a palavra, né? Não, vou estudar não, isso aí é coisa do diabo, faculdade é do diabo. Ele não tem cultura, ele não sabe separar as coisas. O evangélico, ele é muito espiritualista. Estou falando do evangélico religioso, estou falando de nós não, graças a Deus. Amém? Amém. O que é ser? Às vezes você está falando, ai meu Deus, para de falar de mim, pastor. O que é ser um cara espiritualista? Ele sataniza ou santifica as coisas. Então, eu não posso porque isso é do diabo. Essa música é do diabo. Essa música é de Deus. Esse filme é do diabo. Esse filme é de Deus. Essa pessoa é do diabo. Essa pessoa, ele espiritualiza. Então, isso que aconteceu comigo é o diabo agindo. Eu gosto de falar esse exemplo. Às vezes você já ouviu 400.000 vezes. Mas nós tínhamos uma livraria evangélica. E como os crentes são caloteiros. Mas beleza. Aí, nossa, eu fui um dia cobrar uma mulher na casa dela. Falei, ô fofa, você tá me devendo já faz tanto tempo. Ah, o que eu vou fazer? Não tem dinheiro? Tá bom. Deus lhe pague, né? Evangélico é assim, dívida é sagrada, então Deus lhe pague. Aí eu falei, chegou uma mulher lá e falou assim, eu queria um cartão para entregar pro meu marido. Aí eu falei, que legal, é cartão dia do casamento, aniversário de alguma coisa? Não, é porque ele está preso. Opa, ele está preso? Ele é pastor. Opa, aí você já fica mal curioso, né? Conta tudo, conta o babado. Aí ela falou, o inimigo, cara, crente, velho, crente tem essas frases, né? O inimigo é sujo, já ouviu? O inimigo aprontou uma cilada para ele, uma armadilha, o meu marido caiu. Só para saber assim, qual foi essa armadilha aí? Ele abusou de uma criança na igreja. Mas quem é o culpado? É o diabo, porque tem que satanizar tudo. Não é o safado do marido que tem herança adâmica. E a gente não fica, que idiota, porque qualquer um pode fazer isso aí. Aí a gente começa a ver que o que Deus quer pra gente é que a gente tenha por completo a imagem restaurada. A imagem e semelhança de Deus. Que para Deus, para a gente entender, ele falou que o propósito dele é fazer com que nós tenhamos a imagem e semelhança de Jesus. Mas na verdade Jesus é a imagem de Deus, né? Então, a imagem de Deus, restaurar. Por que o céu vai ser o céu, bicho? Por que o céu vai ser muito louco? Porque só vai ter Cristo lá, gente. Só vai ter gente da hora, gente com caráter completamente transformado. Não vai ter Corinthians. Então já não vai ter bandido. Não vai ter São Paulo. Então já não vai ter. Não vai ter. Eu tô pensando aqui uma coisa que o pouquinho que a gente às vezes fica em comunhão, que nem nós fizemos um acampamento, que foi muito louco o acampamento. E a gente se divertiu tanto, a gente deu tanta risada, e a gente chorou, a gente se abraçou, a gente se amou. E quando a gente tem que ir embora, falar, tem que ir embora, tá tão gostoso aqui. É como, o que você acha que foi? É o céu na terra, foi esse acampamento. Por quê? Porque é uma unidade de pessoas que estão sendo transformadas pelo Espírito Santo e já estão dando indícios de Cristo. Porque eu não quero ser exagerado, mas eu vejo indícios de Cristo, da imagem de Cristo, em vários, em todos quase. Em todos, vai. Às vezes a pessoa, ele não viu em mim, certeza.
A maioria, porque a gente está aqui batalhando e com disciplina espiritual e sendo transformado dia após dia, e lê Bíblia, e ouve, e adora a Deus, e o Espírito Santo está fazendo a obra, e aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir, para terminar. Mas ele vai terminar quando? Na volta de Cristo. E aqui então nós sempre vamos ser meia boca, nessa luta dos infernos. Por enquanto nós temos a luta da carne contra o Espírito. Por causa dessa herança adâmica, Romanos capítulo 7, versículo 15. Por causa dessa herança adâmica, é que Paulo diz o que ele disse aí. Eu estou falando de Paulo, não estou falando de qualquer babaca não. 1 Coríntios, eu falei? Não, Romanos 7, capítulo 15, até o 25, ó. Não entendo o que faço, Paulo falando. É um desabafo. Ele já era apóstolo aí. Porque o que eu faço, ou melhor, pois não faço o que eu desejo, mas o que eu odeio. E se faço o que eu não desejo, admito que a lei é boa. Bem rapidinho, vamos embora. Neste caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizar. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer. Aí isso eu continuo fazendo, caramba. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, gente. Mas vejo outra lei atuando nos meus membros, do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou. Gente, eu imagino o psicólogo que estava ouvindo ele nessa hora aí, cara. Ele estava ficando louco. Quem vai me libertar do corpo sujeito a esta morte? Estava ficando doido. Aí vem, cara, o clique dessa palavra. Esse próximo versículo. Paulo, ele desabafou tanto, mas ele era tão sábio. Ele falou, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Graças a Deus por Cristo. Miserável homem que eu sou. O que a gente tem que fazer então? Se você está sendo sincero ouvindo essa palavra, você pode dizer isso. Aí no seu pensamento, eu sou um miserável mesmo. Miserável que eu sou. Nossa, eu tenho tanta coisa ruim dentro de mim. Meu pensamento, minhas ações, os membros do meu corpo fazem tanta coisa errada. E depois que eu faço a coisa errada, eu falo, mas por que eu fiz? Isso eu odeio. Eu desaprovo isso nos outros, por que eu fiz? E a gente se pega no pecado. Por quê? E o que fazer? Nós temos que lutar diariamente. Gente espiritual, porque o mundo está cheio de gente carnal. Vamos para o texto de Gálatas 5, versículo 16 e 17. Lutar diariamente, Gálatas 5, 16 e 17. Diz assim, Paulo de novo. Por isso que eu digo para vocês, vivam pelo Espírito. E não, de modo nenhum, satisfarão os desejos da carne. Se vocês viver pelo Espírito, vocês não vão satisfazer os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, ele deseja o que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam. E onde é esse conflito? É dentro da nossa mente. É a natureza adâmica contra o Espírito. É uma bagunça dentro do ser humano. Desses 7 bilhões de seres humanos, vamos dizer que 1 bilhão, estou sendo positivo, hein? 1 bilhão é muito, cara. 1 milhão está completamente rendido ao Espírito Santo e já está nessa luta diária e nessa tentativa e sendo moldado pelo Espírito, e por isso que o mundo está pouco melhor. Por isso que Jesus ele nos deu uma dica importantíssima em Mateus 26, 41. Jesus falou, gente, se cuida, vigiem e orem. Por que Jesus mandou vigiar e orar? Você já viu os irmãos falam, vigia, não está vigiando, já viu isso daí? Jesus fala, vigia, ora. Por quê? Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Não é que o espírito é fortão e está pronto e a carne é fraquinha. Não vai nessa não, cara. A carne é muito forte. O espírito está pronto, ele já nasceu de novo. O espírito ele já nasceu de novo, ele já foi renovado. Ele já nasceu de novo, ele renasceu em verdadeira justiça e santidade. Mas junto de você tem a carne, que é completamente fraca, que é completamente caída na natureza de Adão. E por que tem que ser uma luta diária? Por que é uma luta constante? O melhor analogia que eu posso fazer para vocês entenderem, desculpa se for muito simples, mas eu gosto do simples, né? O filme como se fosse a primeira vez. Por favor, quem nunca assistiu o filme como se fosse a primeira vez do Adam Sandler, levanta a mão. Vocês não vão entender a piada. Então. Piada não, o ensinamento. A mulher, Gustavo. Alguém aluga esse filme pro cara. Tem no YouTube, acho. É a história de uma mulher que ela sofreu um acidente e ela tinha perca de memória recente. O filme é muito interessante. Eu vou falar aqui, você vai falar, já vi. Acho que já passou até na sessão da tarde com Lagoa Azul. Já passou. Aí, ela acordava às 8, por exemplo, ela vivia todo o dia dela. Quando ela ia para a cama dela e dormia, no outro dia ela acordava e esqueceu tudo que ela viveu ontem. Que ela teve um acidente e bateu a cabeça. Então, quando que acontecia o reset ali? Quando ela dormia. Então, na viração de ela dormir, a memória dela, ela não tinha mais, então não tinha como ela captar. Ela apagava e acordava de novo e completamente esquecido de tudo que aconteceu. Aí o Adam Sandler se apaixonou por ela, o personagem lá, e ele falou, cara, eu vou ter que conquistar essa mulher todos os dias e fazer ela se apaixonar por mim. Lembrou? É esse aí. É muito bom. Aí, o filme é muito lindo. Aí acabou o filme, eu chorando, Aí tá ali, você tá chorando ou não? Esses ninjas, cortadores de cebola, eles estavam aqui, certeza. Aí, cara, eu comecei a ver verdades nesse filme que encaixa certinho com a nossa situação. Porque o que o Adam Sandler fez de ideia para dar um novo sentido para a vida dela? Ele fez um filme, ele editou um filme, que todo dia pela manhã, quando ela acordava, a primeira coisa que ela fazia, antes de escovar o dente, antes de fazer qualquer coisa, tinha ali na cama dela, Lucy, acho que era o nome dela, sei lá, assista esse vídeo. Ela, curiosa? Como mulher é curiosa? Nossa! Aí já colocava lá. Aí quando ela colocava, aí aparecia no vídeo algumas coisas. Por exemplo, aparecia toda a história dela até o acidente, como foi o acidente, mostrava ela no médico, tirando dúvidas com o médico, mostrava o problema dela. Ou melhor, mostrava a realidade dela. Você tem essa doença na sua cabeça. A segunda coisa que ela via era o Adam Sandler. Ele aparecia, falava, oi amor, na verdade, né, prazer e tal, e nós somos casados, e mostrava o amor para ela. Ela tinha esse encontro com alguém que escolheu se sacrificar diariamente para poder, por amor, ter essa mulher. E depois ele mostrava uma filhinha deles, mostrando que a vida deu continuidade, que ela não é mais a mesma, ela mudou de identidade. A Lucy já não era mais uma menina com problema no cérebro, que era solteira e estava fadada ao fracasso. Não, ela se tornou esposa, ela se tornou mãe. Ela era uma mulher completamente diferente. E nós somos iguaizinhos, porque a gente pode até dormir um Cristo, mas a gente acorda Adão. Você, moça, você pode dormir uma crista, um cristal, mas você acorda uma Eva do capeta todo dia. Eu não estou falando da sua aparência nem do bafo. É no nosso instinto. Nós acordamos. Eu falo isso por experiência própria. Eu falo, caramba, meu mãe, eu orei tanto ontem, foi uma glória, a presença de Deus, e hoje eu acordo já meio endemoniado, com raiva dos outros e cansado ou com preguiça. Ontem eu estava tão cheio da presença de Deus que eu falei, cara, eu vou fazer um voto, eu vou ler a Bíblia todos os dias, mas no outro dia eu não queria nem saber de ver a Bíblia. Como pode?
Estava em juras de amor com a minha esposa, no outro dia já estava com raiva dela. Como que a gente é assim? Por quê? Porque nós morremos, nós dormimos como até um Cristo, mas acordamos como Adão. Todos. Às vezes você vê, caramba, ficou sabendo, fulano de tal, tão de Deus, caiu lá e fez tal coisa. E o cantor lá que traiu a mulher dele. Gente, todo mundo dorme como um Cristo, aqueles são cristãos, mas acorda como Adão. E aí, sabendo dessa verdade, o que a gente faz? A gente tem que orar o Pai Nosso, que está no céu, santificado seja nós, livra-nos de nós, amém. O problema está aqui, o mal. Aí eu comecei a observar uma coisa que o filme fala pra gente que é muito louco. Todo dia que você acordar, todo dia, antes de você fazer qualquer coisa, seria muito interessante você entrar na presença de Deus. Pode ser deitado na sua cama. Sabe por quê? Eu vou falar o que acontece comigo. Quando eu entro na presença de Deus, quando eu entro na presença de Deus, a presença de Deus está manifesta comigo. A primeira coisa que acontece, eu tenho um contato com os meus demônios. Eu tenho um contato com a minha carne, com a minha miserabilidade. Eu olho, a primeira coisa, eu caio e falo, miserável. Como eu sou ruim. Porque eu vejo a podridão. Comigo acontece isso. Pode ser em qualquer lugar que eu esteja. Eu começo a adorar, aí eu sinto, cara, que você saiu de uma atmosfera e entrou em outra. Aí você já está meio zen, né? Você já tá meio... Só que aí já eu fico, ai caramba. Aí já começo a pedir perdão para Deus. E nessa hora que eu começo a me humilhar e pedir, pô Deus, nossa que vergonha, Deus. Deus. Sabe o que acontece? Eu levanto os olhos e vem Jesus, cara, com a sua graciosidade, com a sua voz doce, com o seu amor. E eu tenho um encontro com esse amor de Cristo. Toda vez que eu entro na presença de Deus acontece isso. E depois que eu tenho um encontro com o amor de Cristo, aí eu olho e vejo qual é a minha verdadeira identidade e o que Deus está fazendo já na minha vida. Como eu já evoluí, como eu já cresci. Toda vez, se pela manhã, você conseguisse ter um encontro com a verdade, com a sua realidade, que você é carnal. Toda vez, pela manhã, se você conseguisse ter um encontro verdadeiro com o amor de Deus, e conseguisse ter uma revelação da sua verdadeira identidade agora, que você já não é mais uma mulher solteira com um problema na cabeça, você agora é uma esposa, você é mãe, você evoluiu, é verdade, eu evoluí. Se todo dia nós conseguíssemos fazer isso, a nossa vida ela seria diferente. Quer ver? 2 Coríntios 5,17, a gente fala assim, cara, como que eu vou fazer isso? A única maneira de vencer essa luta da carne e se tornar uma pessoa espiritual todos os dias é estando em Cristo. Versículo que nós já decoramos. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Olha que louco, ele foi criado de novo. Deu um reset nele. As coisas antigas já passaram e surgiram coisas novas nele. Amém por esse texto? Olha que show. O que eu preciso fazer? Eu preciso ter esse encontro. Sabe a Lucy? Ela teve um encontro com Adam Sandler ali naquele vídeo. Que ela está ali, não entendendo nada, e de repente ela vê o acidente, ela vê no jornal, ela vê o que aconteceu, ela vê o problema dela, aí de repente aparece um cabeça de batata lá, né, que ele fala, e começa a mostrar para ela que a ama, e que é casado com ela. Então, ao mesmo tempo que ela teve um encontro com a realidade dela carnal, herança adâmica, e vem Jesus, mano, com a cara de batata, e olha para nós assim, e nos derrama, nos derrete de amor por nós. É esse tipo de coisa que é estar em Cristo, é ter um relacionamento diário, e se preferível seria de manhã, antes de você fazer qualquer coisa. Não assim, você xinga, chuta, xinga a mulher, bate no cachorro, aí chega no final da noite você vai orar, aí você já, ó Deus, ó a mulher que você me deu, aí você já está estressado. Pega de manhã, e aí você já salva teu dia. Porque se você entrar, concorda comigo? Você entra na presença de Deus às 11h30 na hora de dormir. Falou em línguas, tu dormiu, meu irmão? Não adiantou nada, acordou Adão. Então ninguém curtiu a sua fase espiritual. Eu lembro que quando acontece comigo também, eu entro na presença de Deus e você fica meio anestesiado com a vida. A pessoa pode vir te xingar, que você não revida. É assim com vocês também? A gente fica numa paz, cara, porque a gente fica no céu. A presença de Deus está sobre a minha vida.
Então, de preferência, comece de manhã. Fala, Espírito Santo, faz um vídeo para mim, mostrando quando o dia que eu bati a cabeça lá no pecado, e isso me marcou, e eu sou pecador. Podemos, então, entender que não é difícil perceber o quanto a gente é limitado. E eu preciso que você entenda isso que eu vou te falar. Nós somos limitados. Quando você olhar para dentro de si, você vai ver limitações. Você vai ver que Deus te manda fazer coisas e a gente não consegue obedecer. E quando a gente consegue obedecer, não foi do jeito que Ele queria. A gente é muito limitado. A gente não consegue mudar a nossa vida pelas nossas próprias forças, com a nossa própria vontade, com a nossa própria capacidade. Não conseguimos ser quem Deus quer que sejamos. Você tem que entender e concordar com isso, e assumir isso. Por isso que o convite de Jesus é extraordinário. E eu quero terminar com isso. Mateus capítulo 4, versículo 19. Mateus 4, 19. Jesus estava andando, escolhendo os seus 12, e ele viu uma cambada pescando. E ele falou assim, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Vou repetir, sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Quando você olhar para dentro de si com um óculos de sinceridade, você vai ver o quanto você é ruim, o quanto você é limitado, o quanto você não consegue, o quanto você não é capaz, o quanto você não consegue mudar de vida. Aí vem Jesus e o convite dele é extraordinário. Ele diz assim, eu sei que você é limitado, eu sei que a mudança de vida não acontece através da sua própria capacidade, por isso, venha comigo e eu, Jesus, vou fazer de você uma pessoa extraordinária. Vem comigo, eu, Jesus, vou fazer de você uma pessoa diferente. Vem comigo que eu vou transformar a sua vida. Isso é incrível. É muito diferente da religião. Pela religião, sabe o que acontece? É a gente que tenta. Andando com Jesus e rendição a Jesus, Ele que vai transformando a nossa vida. Isso é o evangelho. A religião diz que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. E você até tenta. Você até tenta. E o que você consegue com isso é se frustrar. É cansar. Experimentar uma culpa enorme e um sentimento de que Deus está rejeitando você, porque você só erra. Tentando pela sua própria força. E Jesus vem para nós hoje e diz, vem comigo, que eu transformo. É problema meu isso. O seu problema é descansar em mim. O seu problema é vir até mim. Glória a Deus por isso. E eu transformo você. Quando entregamos a vida a Cristo, tudo muda. A gente deixa de ser carnal. O que é ser carnal? É ser dominado pelos desejos da carne. Ai, pastor, mas eu ainda de vez em quando, cara, mas antes era hábito, agora é de vez em quando. Aplausos para você, meu Deus. Para de ser tão religioso. Antes era todo dia, agora acontece assim, cara, por um deslize. O pecado, ele tem que ser um deslize, ele tem que ser uma coisa assim que acontece raramente na sua vida, e não algo que você gosta e tem prazer naquilo. Você fala, mas eu não sou santo porque eu pequei. Não. O santo é aquele que quando peca, fica mal, fica triste, fica angustiado, fica com dor, sente mal, se sente mal com isso. Isso são indícios que o Espírito Santo está dentro de você. Agora, se você está me ouvindo e está pecando, e está sussa, está de boa na lagoa e no pecado, então ainda não entendeu o negócio aí, o Espírito Santo não tomou. Mas se você está incomodado com os seus erros, já é a obra do Espírito Santo na sua vida, amém? Agora, o que é ser espiritual? É ter a vida guiada pelo Espírito. O mundo precisa de gente espiritual. A gente passa a viver pela natureza de Cristo. Recebemos o ministério de reconciliação, a gente foi conectado de novo. Gente espiritual tem uma vida de paz, de harmonia, fé, amor, serviço, esperança. Gente espiritual é uma galera amável, solidária, achando pessoas solitárias, conciliadoras, é gente facilitadora, é gente que apazigua, é gente que agrega. Nós somos o corpo de Cristo, membros uns dos outros, a serviços de todos. Essa é a galera espiritual. Gente espiritual não vive mais para si mesma, mas ela vive para Deus e para os outros. Gente solidária, não mais com o coração doente, mas com o coração curado. É o povo da missão. Quando eu falo gente espiritual, tem que vir na sua cabeça. É a galera que tem uma missão. É a galera que tem compromisso com o reino de Deus.
E gente carnal é a galera que tem compromisso com ele mesmo e com a vida dele. Só. Gente espiritual é o que o mundo precisa, é o povo que encontra a satisfação em Deus. A minha conclusão é o seguinte: o mundo precisa urgente de gente espiritual. Ah, mas para quê? Para mudar o mundo? Eu não tenho esse pensamento evolutivo assim que a gente vai mudar o mundo. Nós não vamos mudar o mundo. Biblicamente é de mal a pior. Mas dá para a gente mudar o nosso mundo, que é a nossa vida, a nossa casa, os que estão perto de nós e o máximo de pessoas que a gente conseguir. E o Espírito Santo pode te usar para transformar pessoas de gente carnal para gente espiritual. Porque eu estou cansado de gente carnal. Eu dou o celular para minha filha, para ela ver brincadeiras no YouTube que ela gosta, isso, aquilo, e tem que tomar cuidado, porque agora tem umas propagandas antes, né? Você tem que pular em tantos segundos e ali já aparece baixaria. Tá uma porcaria o mundo que a gente vive. É a televisão, é a internet, é tudo. Nós estamos rodeados. Todo dia eu e o Gui saímos do trampo e tem uma bendita cuja de lingerie grande assim, a mulher, numa... Não, como se fosse um adesivo numa loja. Então, é meio que eu e o Gui tem que ficar vendo isso. A gente tem que ficar vendo isso diariamente. A gente fica, sabe, a gente não fuma, mas a gente cheira a fumaça. Você está entendendo? Eu não fumo, mas o ambiente que eu trabalho, todo mundo fuma, então eu fumo por tabela. É assim. Eu não sou prostituto, mas onde o mundo que a gente habita tem muita prostituição, a gente está fumando, é muita fumaça, gente. Por isso que todo dia tem que ter essa renovação, essa limpeza na mente, que é muita podridão. Gente espiritual é completamente diferente. Não é gente espiritualista. O mundo precisa de gente espiritual, gente que nasceu de novo no Espírito. Vamos ficar de pé e terminar com Romanos capítulo 8. Como que eu sei que eu sou uma pessoa espiritual, pastor? Como que eu sei? Eu sou uma pessoa espiritual. Você foi batizado no Espírito Santo. A pessoa espiritual foi batizada no Espírito Santo. A pessoa espiritual está desenvolvendo o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. Como que eu sei que eu sou uma pessoa espiritual? Porque eu estou percebendo que eu estou com mais domínio próprio. Eu estou percebendo que eu sou uma pessoa em paz. Eu estou percebendo que eu não sou mais vazia. Eu encontrei o gozo do Espírito, alegria no Espírito. Eu percebi que eu estou cada dia mais contente com o que eu tenho. Eu percebi que eu estou mais paciente. Eu percebi que eu estou mais tolerante com os outros. Eu percebi que eu estou mais benigno. Ou seja, eu estou fazendo bem sem querer o bem em troca. Eu estou percebendo isso em mim. Significa que eu estou me tornando uma pessoa espiritual. Não significa eu estou falando em línguas todos os dias, eu estou vendo demônios. Não, isso não é uma pessoa espiritual. A pessoa espiritual é a pessoa que tem o fruto do Espírito. Você olha para o cara e você vê Cristo nela. Ela está sendo formada ali dentro. Porque o que mais Deus está interessado em você é que você tenha o caráter de Cristo. E quando Deus começa a ver em você que você cresceu na fé, que você está se tornando maduro espiritual, Ele começa a desenvolver em você os dons do Espírito. E você começa a ministrar em dons do Espírito. Mas antes Deus está preocupado com o caráter. Eu cresci no Evangelho, gente, ou eu cresci na religião evangélica. E o que mais eu vejo é safadeza de crentes que se dizem espirituais, que se dizem sobrenaturais, mas são carnais. Qual é a característica de uma pessoa espiritual? Ela foi batizada no Espírito. Ela tem as características, ela começa a desenvolver o fruto do Espírito. E ela é constantemente guiada pelo Espírito. A palavra de Deus diz que aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são os filhos de Deus. Romanos 8, capítulo 5. Presta atenção nesse último texto que é importantíssimo. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Muitos aqui, infelizmente, às vezes até eu, nem sabem o que o Espírito deseja mais. A gente já não está mais conectado. A gente já está muito distante. Aí o Espírito Santo, ele deseja coisas, ele tem vontades, mas a gente não está ouvindo, a gente não está conectado com ele. Próximo versículo. Pode ir passando, tá? A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Versículo 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete a Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus.
Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Quem crê nisso? Mas tem um se ali, gente. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vivo por causa da justiça. Versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita de fato em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, vocês vão morrer. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.